Olá, seja muito bem-vindo. Você chegou à segunda sessão de terapia da nossa jornada. Muito obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui. Olha só, já está chegando um monte de gente. Eu vou fixar aqui, tá, o título do nosso encontro. Então, tô escrevendo aqui a jornada, a sua terapia de choque semanal. É isso aí. Deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Olha só, já temos 25 pessoas aqui na nossa segunda sessão. É um prazer enorme recebê-los todos para mais uma sessão de terapia. A jornada é um projeto novo, é um projeto que intenciona toda quarta-feira nos reunirmos aqui para tratarmos de assuntos que dizem respeito às nossas angústias, aos nossos anseios, às nossas preocupações do dia a dia, do cotidiano, coisas que pessoas corajosas, coisas que pessoas fortes costumam levar para o setting terapêutico, né? Terapia realmente é para pessoas corajosas, né? Pessoas que querem enfrentar os seus medos, enfrentar as suas misérias. É para pessoas prudentes, né? Pessoas prudentes que, lembrem-se, tem uma pintura muito bonita do pintor Rafael Sanzio, um pintor renascentista, lá pelos idos de 1500. Ele pintou um afresco no Vaticano, e ele representou as 4 virtudes cardeais, as 4 principais virtudes que dão origem a todas as demais. E a virtude das virtudes é a prudência. E a prudência foi simbolizada pelo Rafael Sanzio como uma mulher bonita, né, que está sentada. Atrás dela tem um anjinho que está chegando com uma tocha, simbolizando a luz, né, simbolizando a sabedoria, a frônesis. E na frente dela, um outro anjinho trazendo um espelho, né? Um processo psicoterapêutico nada mais é do que um espelho, quando a gente vai se olhar e vai falar, daqui eu não consigo fugir, né? De você eu não consigo fugir, eu preciso te compreender um pouquinho melhor, né? Então olha só, muita gente chegando. A gente começou o nosso bate-papo na semana passada. Eu fiz uma pequena introdução à jornada, à sua terapia de choque semanal. E subi depois a live, a primeira sessão para o feed, e pedi para vocês escreverem quais assuntos que vocês trariam para sessões de psicoterapia. E vocês foram muito gentis, muita gente colocou ali. Hoje, se der tempo, tá, eu vou falar dos assuntos que vocês gostariam de trabalhar, e que são assuntos que invariavelmente no decorrer desse processo, que a gente está começando, né? Tem hora para começar, mas eu não sei quando que vai terminar a jornada, né? Toda quarta-feira eu prometo que eu vou estar aqui por um período bem dilatado. Então, invariavelmente, todos aqueles assuntos que vocês trouxeram, eles vão ser trabalhados, é claro, não com grandes profundidades, porque cada assunto necessitaria de um processo terapêutico pleno, mas a gente vai sobrevoar, né, todos eles. A ideia é essa. Então hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de uma coisa que é importantíssima para todo o processo psicoterapêutico, todo o processo de autoconhecimento, todo o processo reflexivo, todo o processo que visa, né, superar determinados conflitos, que é a linguagem, né? Eu acho que todo mundo que está aqui já teve alguma vez na vida algum problema de comunicação. Quem teve, digita aí. Sim, eu já tive, né? Problemas de comunicação com o marido, problema de comunicação com o chefe, problema de comunicação com o filho, problema de comunicação conosco mesmo, né? Às vezes a gente não consegue decifrar o que nós estamos sentindo, às vezes a gente não consegue decifrar o que se passa dentro da gente, às vezes a gente não consegue decifrar os nossos próprios afetos, as nossas próprias emoções. Olha só o pessoal colocando aqui, sim, eu também. Né? A comunicação realmente é um dos maiores desafios do ser humano, ainda que, vejam vocês, olha que bacana, né? Nós somos seres linguísticos. Isso significa que, ao nascer,
se nós formos apresentados para falantes, se existirem falantes ao nosso redor, invariavelmente a gente aprende a falar. Nós não somos ensinados a falar, nós somos ensinados a ler, nós somos ensinados a escrever, mas o nosso cérebro, tá aqui meu cérebrozinho, né? Meu modelo de cérebro, o nosso cérebro, ele tem áreas específicas que ficam aqui, ó, né? E que armazenam todas as informações que vêm do convívio com seres que falam, com seres que se comunicam, com seres que trocam símbolos e signos. Então é só colocar um bebezinho, uma criancinha do lado de falantes e a gente vai aprender a falar. E talvez exatamente por isso, pela fala ser algo natural, pela fala ser algo que acontece com a gente, quer queiramos ou não, né? Quer desejemos ou não, nós, no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória existencial, pouco analisamos a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade linguística, a nossa capacidade discursiva, a nossa capacidade de narrar, por exemplo, a nossa própria vida. E nesse sentido, a gente não vai aprimorando essa capacidade. E quando a gente não aprimora a nossa capacidade discursiva, muito provavelmente a gente vai criar ruídos, né? A gente vai criar pequenos conflitos, né? A gente vai criar desentendimentos. E muitas vezes com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas mais próximas da gente, com as pessoas que são mais caras a nós, né? Todo mundo sabe aqui que assim, o maridão, a esposa, que a gente deveria cuidar com mais afinco, ser mais atencioso. Se nós não prestarmos atenção, a rotina engole esse relacionamento e os automatismos conversacionais, os automatismos linguísticos, eles acabam se sobrepondo ao amor, à generosidade, ao cuidado, né? E isso pode muito bem ser o começo do fim. Eu arriscaria dizer que atendimentos psicoterapêuticos, aqui eu atendo diariamente, né, 8, 9 pacientes, partilhantes, e praticamente todos os assuntos que eu trabalho aqui flertam, de uma maneira ou de outra, com uma carência conversacional, com uma inabilidade linguística, né? Nós somos seres linguísticos, dotados, né, de racionalidade. Nós somos seres conversacionais, mas se você é engenheira, você estudou muito a tua profissão de engenharia, se você é médica, você estudou muito a medicina, mas quem é que estuda a linguagem? Linguistas, filósofos que estudam filosofia da linguagem, a própria psicologia, vai colocar lupa, vai colocar uma lente na linguagem. E essas pessoas têm muito para nos informar, essas pessoas têm muito para nos dizer, essas pessoas têm muito para colaborar conosco no sentido de ofertar para nós ferramentas que possam ser úteis no desenvolvimento de competências e habilidades com vistas a superar todos aqueles conflitos, ou pelo menos a maioria daqueles conflitos que vocês digitaram ali na primeira live, na primeira sessão, e que está aqui no meu feed depois, quem quiser, perdão, dá uma olhadinha por lá. Então, olha só, durante muito tempo acreditou-se que a linguagem ela serviria somente para descrever os fenômenos da realidade, para descrever o mundo que está ao nosso redor, mas não é bem assim. A linguagem, além de descrever os fenômenos da realidade, além de descrever o mundo que nos rodeia, nossa circunstância, nossos contextos, a linguagem também cria mundos. A linguagem também cria os nossos mundos, tanto internos quanto externos. Doutor Marcelo, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Você está falando do poder da palavra, que se eu falar as coisas acontecem? Não necessariamente. Não estou indo para o quesito da autoajuda, não é isso. Mas pense no seguinte, as palavras, elas podem, quando proferidas por pessoas que detêm um certo capital simbólico, um certo poder outorgado pelos seus pares, ela pode criar mundos, ela pode criar realidades que não existiam antes da palavra ser proferida. Quer ver só? Há muito pouco tempo eu casei na igreja com a minha querida e amada Natália, minha esposa,
E a partir do momento que nós participamos do ritual religioso, o padre, num determinado momento, ele olha para nós e fala: eu vos declaro marido e mulher. Pessoal, ninguém assinou nada, né? Não tem nada assinado, mas a partir daquele momento, uma nova realidade se desnuda. A partir daquele momento, né, um sacerdote com o capital simbólico de sacerdote outorgado, né, pelos seus pares e reconhecido por mim, reconhecido por Natália, ele tem o poder de falar: eu vos declaro marido e mulher. Bumba! E a linguagem cria um novo mundo. Você imagina você chegando num novo território, um território inexplorado, e daqui a pouco guerreiros aparecem na tua frente, né? E daí fica todo mundo assim: o que vai acontecer? E do lado de lá, um guerreiro se apresenta, né? E fala: welcome. Olha só, um mundo novo se criou por intermédio da palavra. Seja bem-vindo. E nós vamos criando mundos novos a todo momento, a todo momento, a todo momento. Sempre que a gente fala determinadas coisas a respeito de nós mesmos, nós vamos criando mundos para nós. Nós vamos, segundo a filosofia clínica, agendando determinados termos na nossa mente. Eu tenho um familiar que há anos fala: nossa, eu leio e eu não guardo nada, eu leio e não entendo nada, eu leio e não aprendo nada. E aquilo foi falado infinitas vezes, e muito provavelmente o cérebro desse meu familiar, ele tem bilhões e bilhões e bilhões de conexões entre diminutas células que armazenaram essa informação e que acabam criando aquela realidade para aquela pessoa. Na filosofia clínica, vamos chamar isso de termos agendados no intelecto. Termos agendados no intelecto. E todos nós podemos ter termos que vão nos autodepreciando, que vão ajudando a nós a minarmos a nossa visão de nós mesmos, que vão criando uma narrativa, um discurso que vai sendo falado e falado e falado e falado e falado. E nesse sentido, as palavras têm força e o cérebro, ele acaba funcionando como o gênio da lâmpada, né? Aquilo que você fala é armazenado aqui e acaba se tornando a sua realidade. Aliás, o processo psicoterapêutico, entre outras coisas, né, ele visa a alteração da estrutura cerebral. Devagarzinho, dentro do setting terapêutico, você vai entrando em contato com novas palavras, com novas possibilidades interpretativas, com novas possibilidades de imaginar, né, mundos possíveis, e com isso você começa a esculpir gradativamente o seu cérebro, e na medida que você esculpe o seu cérebro, você vai estar dando asas a uma nova alma, a uma nova psique. Vai demorar muito para essa nova psique ela se solidificar, mas é o início, né? Então, lembre-se que praticamente, eu falei para vocês, no setting terapêutico, a esmagadora maioria dos conflitos que as pessoas trazem para mim são conflitos de âmbito linguístico, de âmbito conversacional, né? São conflitos de desentendimento dos signos e dos símbolos que usamos todos os dias para tentar falar para os outros aquilo que se passa, não só aqui, mas aqui no nosso coração também. Nós vamos automatizando determinadas falas, e essas falas, uma vez automatizadas, elas perdem a força no sentido de não estimularem mais o nosso interlocutor. Há muito que a psicologia já sabe que um estímulo, quando ele é constantemente dado para uma outra pessoa, para um outro ser, para um outro animal, para um outro ente, com o tempo esse estímulo perde a força. Com o tempo esse estímulo se enfraquece. Se enfraquece no sentido de criar no outro algum tipo de novidade, mas ele vai se fortalecendo dentro de nós, porque quanto mais falamos, mais vamos esculpindo em nós mesmos aquilo que nós vamos ser no futuro. Então aquele que eu sou hoje,
é advindo dos discursos que foram proferidos por mim lá atrás, né? Das falas que eu falei sobre mim mesmo, da minha narratividade, né? E a questão da narratividade também é super importante, porque, olha só, eu atendo muitas vezes pessoas que, infelizmente, né, com a educação que tiveram no Brasil, com a baixa capacidade de leitura, com a baixa intelectualidade, com a baixa cognição, não conseguem, por exemplo, ler 2 parágrafos e reter na memória a linearidade daquela narração, né? Não conseguem guardar na memória sobre o que aquele texto versa, sobre o que aquele texto fala. Ora, se a gente não consegue ter uma boa narratividade, uma boa memória de um texto que nós estamos lendo, muito provavelmente nós também não temos boa memória a respeito da nossa linha historiográfica, da nossa própria biografia. A gente não tem uma boa memória, né, da historicidade da gente. E quem não consegue ter uma boa narrativa da própria história, muito provavelmente não vai ver sentido na própria história. Olha só, por isso que na filosofia clínica, eu falei isso para vocês na primeira sessão de psicoterapia, independente do assunto que você traga para ser trabalhado, para ser analisado, para ser ponderado, para ser refletido, o filósofo clínico vai falar: ok, conte-me sua história de vida detalhadamente. E muitas pessoas chegam para mim e falam: ai, doutor, minha vida foi tão sem graça, eu não sei nem por onde começar, não tem muita coisa para falar. E daí, buf, a mágica se dá. Porque a pessoa começa a falar, começa a relatar na primeira sessão, na segunda sessão, e ela vai lembrando de coisas, e ela vai acessando a memória, e ela vai colocando na mesa vivências, experiências tristes, experiências alegres. E a partir daí, ela começa a perceber aquilo que eu falei para vocês no encontro passado, né? Que muitas das coisas que ela não via sentido começa a ter sentido, porque ela vai ligando os capítulos da própria vida. Porque olha só que interessante, quem que está aqui hoje, nessa sessão, já teve a oportunidade de falar da sua vida de maneira organizada, né? De maneira metodológica, de maneira coerente, por pelo menos 2 horas sem ser interrompido? Fala quem já teve essa possibilidade, né? Natane, você já teve? Tatiane, né? Bia, de sentar e falar: eu vou contar a minha história de vida, desde quando eu nasci até hoje. Se você não conta a tua história de vida, né, você muito provavelmente não conhece a tua história de vida. Você viveu a tua vida, mas não ouviu a tua narrativa de uma forma organizada. Por quê? Porque você vai ter que organizar para contar para o outro, para o terapeuta, porque o terapeuta que tem que entender. E é como se você começasse a colocar os teus livrinhos na estante, organizar os teus livrinhos na estante, cada livrinho um capítulo da tua vida. Olha só, e quem vai querer ouvir isso, né? Quem vai querer ouvir? Porque as pessoas têm muita necessidade de falar, né? A maioria delas, né? Mas ninguém consegue ter paciência de ouvir verdadeiramente, ouvir com docilidade, ouvir com ternura, ouvir sem fazer juízos, né? Sem fazer juízos moralizadores, juízos apequenadores, sem ter que competir com você. Saibam que na filosofia clínica é assim que começa o trabalho. Vocês falam, eu vou anotando tudo, daí vocês vão embora, eu leio tudo aquilo e eu começo a guardar aqueles pedacinhos de fala, de discurso de vocês em determinadas gavetinhas. O que é emoção? O que é uma busca verdadeira que te move? Se você se atribui um papel na tua existência. Olha só, um monte de gente falando que fez
o exercício na semana passada, né? Que bacana, que legal, né? O filósofo clínico, o terapeuta, começa a identificar determinados valores que te movem e que talvez você nem saiba que te movem, porque os valores, eles são critérios que nós usamos para tomar determinadas decisões na nossa vida. Então o terapeuta, ele vai identificando tudo isso e num determinado momento ele vai te entregar isso organizadinho, né? E isso vai expandir a tua capacidade de perceber a si mesmo. Olha só, voltando à questão da comunicação, outro dia eu estava atendendo uma partilhante muito querida, né, e ela me contou o seguinte caso, né? Ela está trabalhando, entre outras coisas, o relacionamento com o marido. Ela gosta muito do marido, mas eles estão tendo conflitos, né? E o marido fez uma festa surpresa para ela maravilhosa, que ela gostou muito. Eles estavam comemorando o casamento deles, acho que eram 10 anos, 15 anos de casamento. E a festa aconteceu no domingo. E no domingo, ela, que é uma empresária, ela sempre usa os últimos domingos para fazer o fechamento do mês, para fazer as contas, tudo certinho. E ela acabou não conseguindo fazer isso por causa da festa, ela amou a festa. E na segunda-feira, dia de batente, ela faz homeschooling com os seus filhos e ela ficou meio atabalhoada, né? Tendo que dar aula para as filhas, tendo que fechar o caixa da empresa. E daí o marido chega à noite e ela fala para ele, olha, hoje você que vai fazer o jantar. Né? E o marido fica meio ressabiado, né? Fala, olha, faz isso aqui, né? Porque eu tô dando aula para as filhas e não vai dar, e bababá. E o marido, que não sabia muito bem cozinhar, começou a perguntar para ela, mas onde estão as coisas, como é que eu faço? E ela ficou meio brava e eles acabaram brigando, né? E ela depois se arrependeu muito, 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 né? E mais uma vez a questão da comunicação. Mais uma vez a questão da comunicação, olha só. O que poderia ter acontecido? Né? O marido chega, ela recebe o marido com um abraço, com um beijo, fala, amor, foi tão bacana domingo, né? Puxa, muito obrigado pela festa surpresa, mas eu queria te pedir um favor hoje. Olha, você sabe que todo domingo eu fecho o caixa, né? Nossa, eu não consegui por causa dessa festa maravilhosa que você fez para mim. Então hoje eu me enrolei completamente aqui com as meninas, eu tô fechando o caixa, eu não consegui fazer janta. Posso te pedir um favor? Você conseguiria fazer uma jantinha hoje para mim? Olha, eu até separei aqui, tá? Uma receitinha, eu sei que você não gosta muito de cozinhar, mas faz isso por mim. Acabou. Provavelmente o conflito não iria se instalar, mas ela estava nervosa. E todos nós, quando ficamos nervosos, quando ficamos irritadiços, nós ficamos burros. Nós somos sequestrados pela emoção, né? Deixa eu pegar meu cérebro aqui e eu vou abrir aqui o cérebro. Olha só. A gente tem basicamente 2 cérebros dentro da nossa cabeça, né? A gente tem a parte mais externa, que é o córtex, né? Que é onde a gente pondera, onde a gente reflete, onde a gente é prudente, onde a gente delibera, onde a gente tergiversa, onde a gente usa a nossa razão. E a gente tem a parte mais interna do nosso cérebro, que é um cérebro mais animalesco, né? Um cérebro que funciona mais rapidamente, mas é um cérebro que produz ímpetos emocionais, que produz ímpetos desejantes e que muitas vezes obscurece a nossa capacidade de raciocinar. Muitos de nós temos essa parte do cérebro muitas vezes ativa em demasia e isso nos bloqueia, e isso nos cega, e isso nos apequena, e isso faz com que, entre outras coisas, nós percamos a capacidade de organizar melhor a nossa fala, organizar melhor os nossos afetos. E nesse sentido, nós temos que aprender a gerir as nossas emoções. E essa é uma das coisas mais importantes que todo o processo terapêutico deveria fazer. Ensinar as pessoas num determinado momento da terapia, é claro, porque terapia não é aula, né? Terapia é parceria, mas num determinado momento do processo psicoterápico,
algumas estratégias devem ser lançadas para que a pessoa consiga gerir melhor os seus afetos, gerir melhor as suas emoções, ou seja, desenvolver aquilo que virou moda e a gente chama de inteligência emocional. Mas o que vem a ser uma inteligência emocional? Primeiro que o termo não é lá muito adequado, né? Porque o que é a inteligência? Inteligência é a capacidade que você tem de encontrar a verdade. Afinal de contas, de que serviria a inteligência se você não encontra a verdade no mundo? Né? Ou seja, o indivíduo inteligente, ele encontra a verdade uma vez, né, na posse da verdade, ele tem mais chance de agir adequadamente. Bom, se inteligência é o encontro da verdade, não existe inteligência emocional, porque a emoção seria simplesmente um meio para você encontrar a verdade. Como também pode ser um meio para você encontrar a verdade, a razão, como também pode ser um meio para você encontrar a verdade, a intuição. Ou seja, nós temos vários meios com os quais a gente pode encontrar a verdade. O ideal seria nós pensarmos, né, que a emoção ela pode ser gerida. A gente pode tentar gerir a nossa emoção. E a gente pode gerir a nossa emoção por intermédio da aquisição de habilidades, vejam vocês, linguísticas, conversacionais, né, dialógicas em suma. Né? Melhorar a capacidade dialógica melhorará a tua vida familiar, a tua relação com o teu filho, a tua relação com o teu chefe, a relação com você mesmo. E Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, talvez um dos maiores gênios da humanidade, sem dúvida, ele entregou para nós uma série de livros fantásticos, maravilhosos e que falavam sobre as formas que nós temos de discursar. Né? As formas que nós temos de transformar a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa psique em fala, em signos, em símbolos. Olha só que bacana. E talvez a maioria de vocês nunca tenha parado para pensar se existem diferentes discursos, diferentes formas de falar. Será que eu as conheço todas? Será que eu as domino todas? Será que no decorrer do dia eu as utilizo? Né? Quais são essas formas? Porque eu falo com a minha filha todo dia, porque eu falo com meu marido, porque eu falo comigo mesma, diz você. Né? No decorrer do dia, que tipo de discurso é o mais adequado? E Aristóteles falou que a nossa fala passa invariavelmente por 4 possibilidades discursivas que a gente precisa trabalhar em clínica, que a gente precisa trabalhar em psicoterapia, porque uma vez trabalhados esses discursos, eles podem ajudar vocês a resolver todos aqueles conflitos que vocês digitaram ali na primeira live, na primeira sessão. Né? Eles podem ajudar, né, em todas aquelas questões, em todos aqueles assuntos imediatos. E para Aristóteles, né, existem 4 discursos. Um discurso que é chamado de discurso poético, outro discurso que é chamado de discurso retórico, outro discurso que é chamado de discurso dialético e outro discurso que é chamado de discurso lógico. Poética, retórica, dialética e lógica. Provavelmente nós utilizamos esses discursos, essas formas discursivas com o maridão, com o filho, com o chefe, com a amiga, com a tia, com o vô, mesmo sem saber que nós estamos utilizando. Mas olha, que bacana. Se nós agora conseguirmos trazer para a consciência, né, a percepção de que existem esses 4 discursos e que eles podem ser aprimorados, que eles podem ser desenvolvidos, né? Muito provavelmente... Voltou? Muito provavelmente, então, se a gente dominar esses discursos, a gente vai poder apaziguar determinados conflitos dentro do nosso coração. O primeiro discurso de todos, vejam vocês, e isso já resolve uma quantidade enorme de problemas, vocês não têm noção, enorme. É o discurso poético. Né?
Aonde que a gente encontra um discurso poético? Não só em poesias, mas também nas grandes narrativas, né? Nas grandes epopeias. Né? A gente pega, por exemplo, aquele poema grego, a Odisseia, a Ilíada. E o que quer um poeta? Quando um poeta fala, o que ele está querendo? Ele está querendo que a tua imaginação, ela alce voos. Né? Ele está querendo que você imagine mundos possíveis. Ele está querendo que você expanda a tua capacidade imaginativa. Ele está querendo que você expanda a tua consciência. Ele está querendo que você pare, pondere e fale, caramba, isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou lendo, não sei se é verdade. Mas é possível que seja. O discurso poético é o discurso das possibilidades. Olha só que coisa linda. Geralmente, quando uma pessoa está sofrendo psicologicamente, ela é prisioneira da sua capacidade restrita de perceber o mundo. Ela automatizou determinadas formas de percepção, determinadas formas de juízo. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo, acontece com todos nós. Ela restringe a capacidade de ver o mundo, né? E é como se ela tivesse uma única régua. E com essa régua, ela vai medir tudo o que acontece, absolutamente tudo o que acontece. Ela passa a ter um preconceito a respeito de tudo ao seu redor. Um indivíduo, por exemplo, que leu pouco na vida, né, ele viveu uma vida só, que foi a sua. Né? Ele só viveu a sua vida. Né? Um indivíduo que leu vários livros de romance, vários livros de literatura, né? E que ao ler esses livros, em alguns momentos ele fecha o livro e tenta imaginar a vida da personagem, o drama da personagem, a cidade onde ela mora, as suas dores, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas misérias. O que ele está fazendo com o seu cérebro? Ele está colocando conteúdo poético dentro do seu cérebro. Ele está colocando imagens, né, que vão se somar às imagens da própria vida. Né? Ele está criando uma biblioteca de possibilidades dentro da sua estrutura neural. O que quer o indivíduo quando procura um psicólogo, quando procura um psicoterapeuta, quando procura um psicólogo, um filósofo clínico? Quer encontrar novas saídas para a sua vida. Novas saídas, porque aquelas saídas que ele conhece não estão dando resultado para solucionar os problemas em questão. Nesse sentido, o indivíduo que desenvolve o hábito da leitura, o indivíduo que desenvolve o hábito da leitura poética, o indivíduo que desenvolve a leitura dos clássicos perenes, ele vai, a cada livro que lê, introduzindo dentro do seu cérebro, da sua alma, novas possibilidades, possibilidades interpretativas. E mais, olha só, a poesia, ela tem como ponto bastante relevante dos seus objetivos também, estabilizar determinadas sensações que muitas vezes a gente tem dentro do peito e não sabe bem o que é. Cabe à poesia, por exemplo, estabilizar símbolos, aumentar o nosso repertório vocabulário, o nosso vocabulário emocional, o nosso vocabulário afetivo. E na medida que o nosso vocabulário vai aumentando, você começa muitas vezes, quando fecha o olho, a identificar aquilo que você está sentindo. Porque olha só quantas pessoas chegam aqui na clínica e elas estão confusas sobre os seus próprios sentimentos. E muitas pessoas às vezes estão confusas sobre o próprio sentimento porque muitos sentimentos estão envolvidos num acontecimento só, criando uma amálgama, uma bola de sentimentos que precisa ser analisada com cautela. A gente tem que ajudar a tirar os laços dos afetos,
Mas muita gente também não consegue nem sequer nomear os próprios afetos, não sabe o que está sentindo. E pense bem, se você chega aqui na clínica e fala, eu estou sentindo uma grande tristeza, ora, o rumo que vai ser dado ao processo psicoterapêutico é um. Se você fala, eu sinto uma grande angústia, o rumo é outro. Porque a tristeza pede uma coisa, a angústia pede outra coisa. Se eu perguntar para vocês agora, quantas emoções vocês conhecem? Quantas emoções vocês conseguiriam colocar no papel agora? Escrever, colocar no papel o nome de emoções. Tente fazer isso. Né? Talvez possa ser, inclusive, né, a nossa próxima tarefa, né, para casa. Sem procurar no Google. Sem procurar no Google. Nome de emoções. Tristeza, raiva, alegria, nojo. Nojo é emoção? Ciúme, inveja, comiseração, compaixão, júbilo. E daí você se dá conta muitas vezes que, nossa, eu domino poucas. Eu domino um vocabulário pobre, emocionalmente falando. E se você domina um vocabulário pobre emocionalmente falando, você provavelmente não vai conseguir falar para o outro, que pode ser o teu filho, que pode ser o teu pai, que pode ser a tua tia, que pode ser o teu marido, que pode ser teu colega, o que está acontecendo dentro de você. Você não vai conseguir comunicar os próprios afetos, os próprios sentimentos, as próprias angústias, as próprias necessidades. Mas você vai nutrir uma série de expectativas de que o outro possa, ou deva, ou tenha a obrigação de solucionar aquela dor que você está sentindo, mas que nem você consegue identificar. Olha só, essa é uma das funções mais bonitas, né, da psicoterapia quando bem conduzida. Né? Ajudar as pessoas que procuram o auxílio psicoterápico, o auxílio da filosofia clínica, né, a identificar o que passa dentro delas, o que passa dentro do coração delas. Né? E pouquíssimas pessoas leem, pouquíssimas pessoas devotam um tempo, né, para absorver cultura, para viver várias vidas possíveis. E quanto menos vidas você viver na tua vida, mais você vai gerar conflito. A potencialidade de gerar conflitos aumenta violentamente quanto menos você lê, quanto menos você se dá ao direito, ao luxo, né, de ler sobre outras vidas possíveis. Então, na hora que você vê um acontecimento familiar, em vez de você responder, né, logo de cara, e ir para o atrito, ir para a briga, ir para o conflito, ou se calar magoado, você pode parar e tentar imaginar, puxa vida, mas será que a minha tia não está passando exatamente o que passou aquela personagem daquele livro? Será que será que isso não é um sofrimento do meu tio? Será que o meu tio está tendo dificuldade de falar qual é a necessidade dele? Como é que será que eu posso ajudar o meu tio? Olha só que coisa linda. Né? Você começa a abrir-se para infinitas possibilidades. Né? E isso diminui muito o conflito. Né? Homens e mulheres também lidam com a questão da comunicação de uma maneira muito distinta. Muito distinta. Né? As mulheres, no geral, elas são bem menos objetivas do que os homens, né? Elas conseguem, na maioria das vezes, transitar por um pequeno período de tempo por vários acontecimentos que estão, né, circulando ela. Isso, inclusive, é fruto de uma diferenciação neurobiológica, né? Existe uma área do cérebro, que é o corpo caloso, né, que fica aqui, que interconecta os dois hemisférios através de fiozinhos de neurônios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo da mulher tem muito mais intercomunicações do que o do homem. Olha só que bacana. Né? A mulher, ela consegue perceber sinais sutis no meio ambiente.
a todo momento, muito mais sinais sutis do que o homem. Existem diferenças gigantescas entre o cérebro de um homem e o cérebro de uma mulher, que faz o homem ser homem e a mulher ser mulher. Tem um livro muito bacana, a gente vai falar bastantão nas outras sessões de terapia, né, que é o Porquê o Gênero Importa. Né? E esse livro, que foi escrito pelo Leonard Sachs, ele vai pontuando as diferenças neurobiológicas do cérebro do macho e da fêmea. Ou seja, por mais que a esquerda progressista ela queira negar a biologia, que ela queira negar que menino é menino e menina é menina, né? Existem milhares e milhares e milhares de pesquisas científicas que mostram que sim, as meninas são meninas porque nascem com um cérebro de meninas que a capacitam, né, a se comportar como meninas. E os meninos nascem com um cérebro de meninos que concedem para eles peculiaridades de machinhos. E isso não significa que a gente não possa ter um cérebro, né, que é um in-between entre meninos e meninas. Existem já identificações, né, de alterações na microestrutura cerebral em indivíduos que são bissexuais, são homossexuais. Isso não nega a existência biológica, né, da bissexualidade e da homossexualidade, né? Mas afirmar que o gênero não existe é uma loucura, é uma negação, né, de uma quantidade gigantesca de dados que mostram que somos diferentes mesmo. O homem é muito mais objetivo, muito mais objetivo. Ele quer resolver os problemas e às vezes, quando a mulher ela chama o marido, né, ela não está querendo que ele resolva nela. Tá caindo, né? Me diz aí se caiu de novo, gente. Que até parou aqui de... Dá uma comentada aí, pessoal. Que deu uma paradinha aqui. Tá travando, né? Voltou. Será que vai voltar agora? Eu fiquei atendendo o dia inteiro aqui. Via virtual e não teve problema. E agora? Tudo bem? Voltou? Caiu, mas retornou, caiu de novo, travou. Quem tá me ouvindo? Fala aí. Dá uma luzinha só. Agora voltou? Ok. Então, olha só. Respondam vocês. Que nota vocês acham que vocês merecem para a habilidade poética? Eu não estou falando que vocês têm que fazer poesia, não é nada disso, né? Estou falando do discurso poético. Do discurso que abre a tua mente para novas possibilidades, né? Quem é bom aqui no discurso poético? Quem é bom em identificar as próprias emoções, identificar os próprios afetos, identificar as próprias necessidades, nomear as próprias emoções? E quando a gente nomeia as próprias emoções, você começa a entender a história de cada uma das emoções, você começa a entender o que cada emoção pede, e daí você começa a racionalizar os próprios afetos. Isso é uma coisa muito bacana de nós fazermos em processos terapêuticos. Olha só o pessoal dando nota 5, 7, 8. Olha, 8 é uma bela nota, hein, Fernanda? Que bacana, né? E isso é uma coisa muito interessante, sabia? Para vocês que, puxa vida, eu tenho problemas de comunicação, né? Começar a ler, aqueles que não têm, né, hábito de leitura, aqueles que não leram os grandes clássicos, aqueles que não leram, né, as grandes poesias, né, isso melhora sobremaneira. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, eu não vou falar hoje de retórica, nem tampouco de dialética e nem tampouco de lógica. A gente vai falar dessas outras formas de comunicação em outras sessões, mas eu vou falar para vocês alguns escritos que vocês colocaram na live anterior. Assuntos imediatos que trazem vocês para a clínica, né? Então, eu quero me compreender melhor e ser a base para a minha família. Ora, para se compreender melhor, você tem que aprender a fazer uma narração, né, da sua própria vida, da sua própria biografia. Você tem que se ouvir falando da tua própria biografia. Isso pode ser muito terapêutico, muito terapêutico. Se você não conseguir
passar por uma terapia você mesmo, uma terapia tete a tete, faça aquilo que eu pedi para vocês fazerem no encontro passado. Escrever uma biografia, pode ser super terapêutico. Sentar e falar, hoje eu vou escrever sobre o meu nascimento até os 5 anos. E tente buscar na tua memória tudo aquilo que você lembra, tudo aquilo que você recorda. Vai escrevendo. Eu lembro que há aproximadamente 20 anos eu estava passando por uma crise existencial e eu resolvi escrever a minha biografia. Eu tenho a minha biografia escrita até hoje, deve ter umas 50, 60 páginas. Aquilo foi muito, muito, muito elucidativo para mim. Abriu uma capacidade, uma percepção da minha história que até então eu não tinha. Olha só, dicas de livros para ajudar na linguagem poética. Os grandes clássicos, leia a Odisseia, né, de Homero, maravilhoso, né? O cara escreveu isso, gente, há 2.700 anos atrás, 2.700 anos e ainda está aí nas livrarias bombando, tem coisas lindas, né? A Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, esses grandes clássicos, é maravilhoso, sem falar, né, leia a obra toda de Machado de Assis, né, grande escritor, e que mergulhou profundamente na psicologia do Brasil, na psicologia do brasileiro, né. Eu tenho muitos destaques ali nos meus destaques, tem muitos livros ali que eu indico, né, mas na realidade, pessoal, para ler basta começar, viu? Me dá uma dica, né? Os grandes clássicos da literatura brasileira, os grandes clássicos da literatura mundial, né? Shakespeare, Dostoiévski, Edgar Allan Poe, né? Lígia Fagundes Telles, né? Os grandes clássicos. Desenvolver o hábito da leitura, requintar, refinar a nossa linguagem, a nossa comunicação. Isso pode ser muito terapêutico, né? Lidar com a contrariedade, é o assunto de uma seguidora, né? E a contrariedade muitas vezes se dá por uma inadequação conversacional. Às vezes a gente discute, você está falando A, eu estou falando A e a gente não está se entendendo. A gente não está conseguindo fazer um azeitamento das relações. A contrariedade também vem da confusão, muitas vezes, né? Descobrir a minha vocação. Para descobrir a tua vocação, você precisa conceder sentido para a tua vida, você precisa olhar para trás e entender que nada que você fez foi em vão, que tudo que você fez tem conexão. Tudo foi importante em determinado momento, né? E o que é a vocação? A vocação é um chamado que vai sendo construído gradativamente. Nem todo mundo é Mozart, né, que com 4 aninhos já sabia qual era a sua vocação, nasceu para tocar. Eu mesmo fui descobrindo a minha vocação muito gradativamente, né? Hoje, eu sei que eu estou encaixado no universo, que eu trabalho com comportamento humano, que eu sou consultor, que eu sou psicoterapeuta, que eu sou professor, mas isso foi sendo construído gradativamente. Mas olha só que bonito, a partir do momento que você identifica o teu papel existencial, que você identifica qual é o teu vocário, o teu chamado, a tua vocação, você olha para trás e você consegue perceber que tudo que você fez pode ser útil. Gente, eu fui surfista profissional, fui mergulhador profissional. O que isso tem a ver com o que eu estou fazendo aqui hoje? Tudo. 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 Eu vivenciei culturas distintas, eu vivenciei uma tribo distinta, eu vivenciei uma forma de linguagem distinta que me é útil hoje, que me é absolutamente útil hoje no trato com pessoas, né? Eu fui fisiologista do exercício e estudei, entre outras coisas, a fisiologia humana, que reverbera na fisiologia cerebral, que reverbera na psique. Tudo é útil. Então, a gente não pode olhar para trás e falar, caramba, eu me arrependo de fazer aquilo. Não, você tem que chegar e falar, o que aquilo pode ajudar hoje na minha busca, no sentido que eu concedo para a minha vida agora, nesse momento. Sabe aquela coisa, tipo, olha, eu não vejo sentido na minha vida, eu estou buscando sentido na minha vida, né? O Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto muito, ele fala o seguinte,
você tem que extrair o sentido da vida no momento que está sendo vivido um determinado assunto, uma determinada circunstância. A vida não tem um sentido nela mesma. Qual é o sentido da minha vida hoje? O sentido da minha vida hoje tem a ver com os livros que eu estou lendo, com o trabalho que eu estou efetuando, com as pessoas com as quais eu me relaciono, com os compromissos que eu teço no cotidiano, no dia a dia. É isso que vai fazer sentido. Ora, eu me comprometi com vocês de fazer o projeto A Jornada, uma terapia de choque semanal. Isso faz todo sentido para mim. Não faria o mínimo sentido eu me comprometer e não estar aqui. Então a gente vai criando o sentido da nossa vida na medida que a gente vai honrando os nossos compromissos, na medida que a gente vai se doando, na medida que a gente vai entregando para o outro aquilo que o outro necessita e aquilo que a gente sabe que tem competência para dar. Olha só que interessante, né? Muitas pessoas falaram, eu queria educar nas virtudes, aonde entra a questão da comunicação aí. Muitas pessoas falam de virtudes, daí eu chego e falo, ok, o que são as virtudes? Cri, 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 cri. O início da sabedoria começa com a definição correta dos termos. O início da sabedoria começa com a definição correta dos termos. Quanta coisa se clarifica no setting terapêutico quando o psicólogo, o psicoterapeuta fala, defina para mim esse termo que você está usando. Cri, 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 cri. Defina, conceitue. Então, eu gostaria de educar nas virtudes. O que... Voltou? Voltou. Quais são as principais virtudes? Então, nota, tudo, não que toda psicoterapia seja única e exclusivamente problemas de comunicação e linguagem, não. Claro que não. Mas não tem um assunto que não passe pela clarificação de problemas advindos da má compreensão e do mau uso da linguagem. Não tem uma coisa. Eu quero lidar com a família. Você tem que entender a maneira como cada um dos integrantes da família se expressa. Na filosofia clínica, a gente vai chamar isso de dados de semiose. Ou seja, as formas com as quais nós ou os outros manifestaremos aquilo que tem dentro de nós. Que afinal de contas, não existe só a linguagem falada, né? Existe a linguagem das microexpressões faciais, existe o silêncio que também fala algumas coisas, existe a linguagem escrita que muitas vezes pode te ajudar, porque às vezes você não tem coragem de falar alguma coisa para o teu marido, mas você pode escrever uma carta. Aliás, né? Quanto tempo que vocês não escrevem uma carta, né? Olha só que bacana. Eu guardo aqui numa caixa uma quantidade enorme de cartas que eu recebi de grandes amigos, que eu recebi do meu pai, né? Então a questão da comunicação, ela perpassa praticamente todos os assuntos que vocês falaram, que seriam assuntos imediatos que trariam vocês à clínica, né? Descobrir minha vocação, vencer as minhas inseguranças. Para vencer as próprias inseguranças, você precisa falar delas. Quais são as tuas inseguranças? Ai, professor, doutor Marcelo, eu tenho muito medo, muita ansiedade de falar em público, eu travo, e eu sei tanta coisa, né? E na hora que eu vou falar me dá branco. Provavelmente você não sabe, né? Porque aquele indivíduo que verdadeiramente domina um determinado assunto e quer fazer uma entrega para o mundo, ele está pouco se lixando o que os outros vão pensar ou vão deixar de pensar. Isso tem a ver com maturidade. Então o indivíduo que tem dúvidas a respeito da sua própria competência provavelmente vai sofrer de ansiedade, vai sofrer de medo, né? Eu quero melhorar a minha inflexibilidade, a capacidade de perdoar, né? Olha só que bacana, o início da sabedoria começa com a definição correta dos termos, né? Mais uma vez, o que é a diferença entre desculpa e perdão? Olha só, né? Desculpa e perdão. Você quer verdadeiramente perdoar a traição do marido, perdoar a traição da esposa, né? Ou você quer desculpar? A desculpa
é quando você olha para a pessoa e fala, eu sei que não houve intenção, então eu tenho que tirar a tua culpa, porque não foi culpa tua, eu te desculpo. Perdão é muito mais nobre. Perdão tem a ver com o aprimoramento da tua alma, da tua personalidade, da tua maturidade. Porque o perdão é assim, eu sei que você teve a intenção de me ferir, eu sei que você teve a intenção de me magoar, eu sei que você teve a intenção de puxar meu tapete, mas eu te perdoo. Só pessoas muito fortes e muito corajosas perdoam, pessoas muito maduras. Mas pessoas imaturas tendem a perdoar, mas na primeira desavença vão voltar àquele mesmo assunto que você falou que perdoou. Acontece isso contigo? Você perdoa o marido por alguma coisa que ele fez, mas na primeira pisada de bola você, mas você lembra? Mas você não sei o quê. Isso acaba com as relações. O perdão pressupõe, eu vou virar a página e eu nunca mais voltarei para a mesma página. Nunca mais. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. E daí fica uma dica. Hoje falamos um pouquinho da importância da linguagem no processo psicoterapêutico. E eu queria fazer um convite para vocês, para a gente participar mais uma vez. Eu vou subir essa live em 5 minutos, essa sessão de psicoterapia da jornada, tua terapia semanal, tua terapia de choque semanal. Eu vou querer que vocês, assim que ela subir, daqui a 5 minutinhos, vocês vão lá nos comentários e digitem assim, eu tenho problema de comunicação nesse quesito, nesse quesito. E tentem colocar ali também uma outra resposta à seguinte pergunta. Você acha que é maduro ou madura o suficiente para perdoar verdadeiramente? Você está pronta para perdoar? Você está pronto para perdoar? Você perdoaria uma traição? Você perdoaria uma puxada de tapete? Você perdoaria uma agressão? Você está pronto para perdoar? Verdadeiramente? E não só da boca para fora? Vamos lá, tá? Qual o problema de comunicação que você tem? E se você está ou não pronto e maduro para perdoar, beleza? Semana que vem a gente vai para a nossa terceira sessão de psicoterapia, terceira sessão da jornada. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui. E a gente vai conversando. Não deixem de participar, por favor. Vai demorar um tempinho, mas coloca agora lá. Vai lá, e digita e tragam pessoas para cá, vai ser importante. Eu acho que tem muita gente que às vezes não tem condição de fazer uma terapia. Claro, nem de longe isso se assemelha a uma verdadeira psicoterapia, mas eu acho que ajuda muita gente. E eu estou gostando muito de fazer isso. Um beijo grande, vai lá e comenta. Problemas de comunicação, quais são, em quais áreas, em quais contextos e quais circunstâncias, e se eu tenho ou não capacidade de perdoar. Valeu, turma!